cadastrar o produto, fazer as copies, fazer os criativos, escrever a narrativa, falar com o suporte, programar as ferramentas. É tanta coisa para fazer no lançamento que, inclusive, nesse lançamento que estava ocorrendo, eu vim aqui pro alto dessa montanha descansar um pouquinho a cabeça. Eu sei que para quem tá começando, o lançamento pode parecer uma coisa assombrosa de se fazer, mas nesse vídeo eu vou te explicar como fazer para você não enlouquecer enquanto monta os processos do seu lançamento. E aí, o ponto mais importante pelo qual a gente tem que começar é fazer o seguinte: você pode tranquilamente dividir o seu lançamento por fases e trabalhar as tarefas de cada fase no momento que elas precisam ser trabalhadas. Isso vai diminuir muito algumas coisas que acontecem com lançadores, especialmente os lançadores iniciantes, que é um excesso de ansiedade, um excesso de estresse, um excesso de preocupação tão grandes que fazem com que eles esqueçam às vezes muitas coisas mais importantes e deem atenção para coisas menos importantes. Então vamos lá. Primeira coisa que você pode fazer: pegar seu celular ou um computador. Eu prefiro o computador, mas tenho amigos que preferem fazer no celular, e começar dividindo o seu lançamento por fases. Como funciona isso na prática? Um lançamento é como um projeto, e todo projeto tem algumas fases que são fundamentais, e a gente chama essas fases de marcos. Então não é o Marcos pessoa, não, Marcos seu amigo, Marco meu amigo, não, é marcos do projeto, que são o quê? Datas importantes daquele projeto. Então a gente tem ali, por exemplo, a fase de início, que é o que a gente chama de escopo do nosso projeto, que é quando eu escrevo, eu falo um pouquinho sobre o que é que vai ser o meu projeto, em que datas ele vai acontecer, o meu lançamento no caso, e aí eu começo a escrever as tarefas daquela respectiva fase. No nosso caso, normalmente a gente tem o lançamento dividido em 3 fases, né, que é o PPL, os CPLs e o carrinho. Então, o PPL é o pré-lançamento, que é quando eu começo a gerar para minha audiência uma antecipação, é quando eu começo também a fazer a minha captação de leads, é quando eu começo a falar do meu evento, é quando eu começo a gerar nas pessoas uma expectativa sobre o que eu vou ensinar logo mais à frente. Então, nós temos ali dentro da nossa estrutura de lançamento o PPL, começando com fazer uma página de captura, programar minha ferramenta de e-mail, fazer alguns criativos, fazer algumas copies para essa captação de leads. E aí eu pego o meu celular ou o meu computador onde eu vou escrever minhas tarefas e falo PPL, primeira fase. Aí eu escrevo tudo que eu tenho que fazer naquela fase. E esse tudo vai depender da sua estratégia de lançamento, porque quando eu lanço através do lançamento desafio é uma, quando eu lanço através do lançamento interno, por exemplo, é outra. Então eu preciso ali trabalhar direitinho qual lançamento eu vou fazer e escrever as minhas tarefas conforme a fase. Uma vez que eu escrevi as minhas tarefas sempre com a primeira fase primeiro, eu vou lá e passo para a próxima fase, que seria o que no nosso caso? Os CPLs, que são as lives de lançamento ou os vídeos de venda que você faz conforme também a estratégia de lançamento que você vai criar. E aí, fazendo isso, eu passo para o carrinho, quantos dias, todas as tarefas, eu listo tudo ali. Se você não divide essas tarefas dessa forma, você corre o risco de estar na fase de PPL fazendo conteúdo lá do final, lá do carrinho, e aí as coisas da fase de captação paradas ou atrasadas ou mesmo mal feitas. Então, quando você faz essa separação por fase, isso vai te ajudar muito a não ficar tão sobrecarregado, especialmente se você ainda não tem uma equipe ou se você não tem uma equipe grande. E aí, com a repetição, e isso é muito interessante no nosso mercado, é que lançamento nada mais é do que um processo que se repete. Com a repetição, você vai ficando muito bom também em perceber o que está faltando em cada fase, o que você precisa inserir, e você vai praticamente decorando ali o que tem em cada fase do seu lançamento. Quando isso chega, é um momento muito bom, porque daí você já leva esses processos um pouco mais automaticamente e consegue ficar com a cabeça livre para pensar em estratégias mais criativas, para criar narrativas mais interessantes. Então, pense sempre no lançamento como esse lugar onde você tem fases e você precisa se preocupar mais com a fase onde você está no momento. Você não precisa ficar muito louco já jogando toda a sua preocupação para a próxima fase. Escreveu tudo isso aí, revisa, porque muita coisa a gente deixa passar nas nossas estratégias por falta de revisão. Então revise ali o que é que você colocou naquela fase, veja se está faltando alguma coisa, passe para a próxima fase, revise, passe para a terceira fase, revise. O nosso trabalho de revisor nessa hora precisa estar com um olhar um pouco mais descansado para que a gente consiga ver se tem algo faltando ou se tem algo
que não faz sentido com toda a estratégia. E aí, para ajudar nessas listas grandes de tarefas, a gente tem ferramentas maravilhosas hoje. Você pode usar o Trello, você pode usar o Monday, você pode usar o Notion, você pode usar mesmo até uma planilha de Excel. Eu gosto do Trello e do Monday porque eu me acostumei, me adaptei muito bem a essas duas ferramentas. O Trello você pode usar gratuitamente, o Monday é um pouquinho mais caro, mas também é uma ferramenta maravilhosa. E uma vez que você criou esse processo dentro da ferramenta, no seu próximo lançamento, você não precisa começar do zero. Você começa a partir desse modelinho que você fez e aí você revisa e melhora, revisa e melhora. Isso agiliza tremendamente os próximos lançamentos que você for fazer. Até que chega uma hora que você tem um modelo muito bom, muito robusto, que você vai conseguir aplicar em vários modelos de negócios. Particularmente é o que a gente faz aqui e tem funcionado muito bem, tá bom? Queria também saber de você, qual a sua maior dificuldade quando se trata de fazer o seu processo de lançamento? Pode deixar aqui nos comentários, porque se eu vejo as dúvidas, eu consigo fazer novos vídeos explicando, tirando dúvida, ou eu consigo também te responder no próprio campo dos comentários, tá bom? Além disso, por favor, divulgue esse canalzinho para as pessoas que você conhece e se interessam pelo nosso mercado e também se inscreva para receber novos conteúdos. Eu tô aqui num lugar bem legal, tô numa viagem e decidi que agora, para que eu consiga também manter bastante conteúdo entrando para todos vocês, eu vou estar sempre com minha câmera, independente se tá viajando ou cenário ou sem cenário, eu vou produzir conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.